entra para um efeito pendular mesmo de virar permissivo, omisso. Você olha as coisas e fala, ai não, é assim mesmo. Por isso que quando você fala adolescência é toda fedida e chata. Mas sabe. Mas calma, a verdade é que... Nem meia eles trocam. Para, isso é verdade. A meia fede Nem muito, meia eles trocam. Dos meninos. E tem aqueles hormônios. As mulheres também têm aqueles hormônios. Lógico que tem. Você sabe, doutora. Menina fedida. Vai chegar uma hora que vai querer ir tomar banho porque se interessou por alguém. Claro que toma. Não tomam. É Só que feromônio. Eles dão feromônio. Pô, você fica louco. Não, mas o ponto sua filha te é engana. que desse permissivo, às vezes sim, é verdade. Aquele cheiro de maconha. Não, isso que jamais. misturado. Lógico que é. O condicionador do Sammy. Tá te enganando. Tá te enganando. Maconha com falta de banho. Puta, maconha com falta de banho. Joga pickleball e não toma banho. É um inferno. Esse permissivo pendula. Não, entenda. Esse permissivo pendula para o mesmo autoritarismo que sente culpa e pendula. A gente precisa andar pela trilha de aplicar consequências. Você vai gerar desconforto, você vai estar do lado. Mas, ao mesmo tempo, você entende que existe alguém que está sendo formado na sua identidade. Então, na hora que você fala isso, é um fedorento, é um... Pronto, qualquer coisa que venha na boca dele é porque é adolescente, é insuportável. Mas Não é. E ele tem que saber que ele é. Mas ele não é insuportável. Ele é fofinho. Não é fofinho também. Então. Ele é um ser humano igual a mim e a você. Não é não. Claro que é, gente. Não é não. Sabe por quê? Porque ele acha que ele sabe mais do que você. Ele acha, mas ele você vai tem 15 anos e tem um velho. Ele é um inexperiente. Ele quer dar lição de moral nos pais. Esse velho cabeçudo sabe ele tocou num belo ponto. Gente, Os jovens não respeitam os velhos. Ele é um inconsequente, ele não aprendeu isso Por isso que não ainda. é Só igual que a mim. aqui tá a oportunidade. E aí a gente não faz nada com a oportunidade e depois fica todo mundo morrendo de medo botando o tag no filho. Isso. Eu acho que tem Não duas. adianta. Eu acho que Vai, tem vai. duas perspectivas. Pai de 5, hein? Uma salva de palmas. Não é pai de pet igual o Alba. Pai de 5. Pai de 5. Vai montar um time de vôlei. Eu não passo cheque em branco, mas assim, o que acontece é assim, existe uma disparidade muito grande e crescente entre adolescentes também. Então a gente tá falando da rebeldia adolescente e tal, mas você tá tendo... E isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando. A geração Z vai ter um dos maiores gaps de sucesso entre os seus membros de todos. Porque o cara que foi educado nas virtudes hoje é uma raridade, muito em relação aos outros. Então você tem um super zoomer que o cara tá lá investindo em Bitcoin desde os 15 anos, fazendo academia, aprendendo um monte de coisa. O cara pega na internet, ele já começa a aprender 1 milhão de coisas e tal, e começa a cultivar essas virtudes cedo. Isso eu vejo, de vez em quando aparece nas minhas aulas, o cara lá, professor, tenho 18 anos, li Platão completo, fiz R$1 milhão, não sei o que, tal, aniversário de 18 anos. Então, existe isso. Só que tem um monte de pessoas na geração que ficaram o dia inteiro trancadas dentro de um quarto, quase um experimento social. Vídeo do TikTok, tem um estudo do TikTok, falando que o TikTok reduz a atenção das pessoas, a capacidade cognitiva, um estudo da própria plataforma. E aí você vai ter uma massa de pessoas assim. Então você vai ter alguns poucos que vão ser formados dessa maneira mais artesanal, e que vão cultivada. nadar de braçada, e vão nadar de braçada em relação aos outros. Então vai ter muita disparidade entre os jovens. Sim. Total. Sim. Então, mas o ponto é que família que a gente quer ser, que filho a gente quer formar. Mas você sabe que outro dia eu estava vendo, eu não sei onde foi isso, mas eu achei uma reflexão muito bacana, porque é o seguinte, se você for analisar esse mundo que a gente está no mundo dividido, certo? Segmentado. Então você vai pegar um pai, vamos pegar um pai fascista. Você fala, esse pai, ele é fascista. Não, eu achei muito bacana essa Isso foi o quê? Uma reflexão? Não, uma reflexão. Uma reflexão sobre tudo isso que a gente está discutindo. Então você pega um pai que você vai chamar esse pai de fascista que bate no filho. É muito fácil você identificar esse pai e saber que ele está fazendo errado com você, com a criança. Que ele bate naquela criança. Aí você vai pegar um pai progressista, que ele fala que o mundo, todo mundo é igual, que olha, você é igual a ele, você é igual, não tem errado, não tem certo, o mundo tem que ser bom para você, como tem que ser bom para todo mundo, o mundo é igual. Isso. Qual o pai, esse pai fascista, você vê que ele está fazendo mal, e o outro está mimando o filho. Então. Só que a gente não consegue identificar o mal que mimar um filho faz. Consegue identificar. Mais ou menos. Mas porque você está dando tudo para ela. Então, Emílio, mas a conta está chegando para nós enquanto sociedade, família, distância, pais apavorados. A gente está tendo uma oportunidade. Do quê? Como é que você vai mudar?
Nossa, existe um caminho que esse é o caminho que eu trabalho quer ser todo fascista? dia. Não, existe um caminho de pais e mães seguindo os mesmos bons princípios e valores que chamam seus filhos a obedecer. Você vai aplicar consequência, mas você não vai ser... Tem uma passagem na Bíblia que diz: não irrite o seu filho. Você não vai agir com hipocrisia dentro da sua casa, de você ser rígido em cima dele e você fazer as mesmas coisas. Então, mas isso que você fala do celular. Calma, isso distancia também, de todos os assuntos. Se você ser radical em cima do outro, mas a sua mentira é justificada, o seu celular é justificado. Se você usa o TikTok, deixa o seu filho usar. Porque não adianta nada você dar o exemplo para você não vai servir. Você não pode, só eu posso. Então, esse caminho que tem bons valores e princípios e que ele tem justiça, ele tem bons valores, verdade, honestidade, integridade, você vai olhar para o teu filho para corrigi-lo do lugar de quem também erra. Isso traz misericórdia para nossa casa, isso traz paz, isso traz verdade, isso traz perdão. E a noção de consequência, nada mais extraordinário do que você permitir um filho experimentar a escolha que ele fez imediata ali, e ele vai experimentar dor e desconforto. E a notícia para ele é: você não gostou? Não gostou dessa experiência aqui que você teve de ficar, que seja, sem seu videogame, porque você não cumpriu suas obrigações, ou qualquer coisa. Não faça mais, isso não acontece mais. Depende das tuas escolhas. A gente precisa plantar desde sempre a noção de consequência na cabeça dos nossos filhos. O autoritarismo, o fascista, como você descreveu, o que ele planta? Que eu só obedeço quando o guarda está lá. A gente foi essa geração. Então, aprende na dor. Mas, na verdade, o dia que o guarda... Mas, gente, o dia que o guarda não está, você não age corretamente. Isso. Então, isso não é bom. Agora, a educação permissiva e omissa, na verdade, ela está colocando os filhos na beira do penhasco em situações de extremo perigo. Por quê? Porque esse filho está entendendo que ele vai estar perdido no mundo dos desejos. Eu vou fazer só o que eu gosto, é prazer imediato o tempo inteiro. Gente, isso é destruição certa. Eu sei, mas do jeito que a coisa é polarizada, hoje em dia, não existe mais um momento que tem esse equilíbrio. Existe, por isso que essa formação do adulto é tão importante, porque se você entende que você vai andar pelo escola, caminho... doutora, mas nas escolas também. E na escola. Vai porque ter consequência na escola. Mas a escola é assim. É ele falando um dia veste de menina, outro dia veste de menina. Depende da escola, na casa tem outra coisa. Ele falou: opa, minha casa não é legal. O legal são meus amigos na escola. Mas a gente precisa escolher as escolas. A gente precisa fazer Mas, gente, é sistêmico. Está em todo lugar. Mas só que a família é um ponto de identidade, de estrutura da sociedade como um todo, que a gente precisa pegar de volta o nosso propósito e a nossa missão. Mas tem que voltar à noção de autoridade, né? Total. Assim, hoje... Porque tudo que é, no fundo, a gente já está nesse paradigma progressista e tudo que é autoridade já vira... Então, mas é pai opressor. A visão desse progressismo é isso. Botou um pouco de autoridade, é o fascismo. É isso aí. Esse fascismo agora é tão amplo, né? Isso aí. Paguei um boleto e sou fascista. É isso aí. Tem autoridade. Acordei cedo, fascista. Assim, começa a ser um negócio tão insano que eu já não sei mais o que é. Mas é bom, né, esse argumento. Você fala assim: meu pai é um opressor. É lógico. Você é um opressor. Mas o pai tem que ser um pouquinho. Denúncia ainda. Denuncia o pai, que não sei o quê. Porque o pai... Tá com problema. Então, mas o pai, ele quer fazer o quê? Você quer dar pro seu filho mais ou menos o que a turma tá lá. Então, você quer que ele fique inserido na sociedade. Então, aí a gente tocou em outro ponto. Então. Qual ponto? Não, mas agora tem que acabar o programa. Cortar o caminho da vida. Você quer dar o Waze que volta amanhã. Nós vamos... Vocês sentiram, o nosso programa ele está tomando um vulto. Sim. Encontro de notáveis. Que é outro nível agora. Você vê que o nível foi uma vertente. Nós vamos fazer outro encontro de notáveis. Vamos. E nós vamos falar sobre isso, que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Tem um caminho, gente. Ele acontece um dia de cada vez. Isso. A gente usando as oportunidades, tendo a coragem de frustrar os filhos, sendo decente no trato com eles. É possível ter paz em casa, confiança, proximidade, orientar os filhos. Tudo isso é possível. Agora a gente precisa chegar perto e fazer a nossa parte.